Nós poderíamos dar muitas definições a respeito do que é oração. Oração, sem dúvidas, é um diálogo, é conversar com Deus, é conversar com seu amigo, com seu pai, com seu noivo tão almejado, com o amado da sua alma. Nós poderíamos definir também oração como a marca de um verdadeiro cristão. Quando Ananias vai até a rua chamada Direita para falar com Saulo de Tarso, amando do Senhor, o Senhor diz para ele, olha, ele está orando como um indicativo de uma marca de mudança, de transformação na vida daquele homem que outrora era o grande perseguidor da igreja. Nós podemos dizer também que a oração é um mandamento de Deus. A Bíblia nos diz, orai sem cessar, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Várias vezes a palavra do Senhor nos ordena a orar e não é errado também definir a oração dessa forma. A oração ainda pode ser colocada como uma medida da nossa profundidade espiritual, pois quanto mais rasa é a nossa vida de oração, mais superficial também será a nossa vida espiritual. E quanto mais nos dedicamos à oração, quando eu digo oração, eu estou falando, é claro que da verdadeira oração, mais profunda e intensa também será a nossa vida espiritual. Só que dias atrás eu estava pensando, a partir de uma leitura de Gênesis, que a oração, sobretudo, ela é um mistério que muitas vezes foge da nossa capacidade de expressão. Nós não temos palavras para descrever de forma completa e absoluta aquilo que a oração de fato é, porque a oração é um mistério. Vou dar um exemplo. A Bíblia nos mostra que nós temos grande necessidade de orar, mas outras vezes nos mostra orações que foram respondidas de forma tão rápida. Então eu devo orar muito ou eu devo orar pouco? Muitos vão defender muita oração, outros vão defender pouca oração. Outros vão defender que você deve passar o dia inteiro de alguma forma conectado com Deus e falando com Deus. Na realidade, nós precisamos de todas as formas de oração. Orações curtas, orações longas. Precisamos cultivar um espírito de oração em que durante o nosso dia nós vamos falando com o Senhor. Então é muito raso tentar colocar tudo isso em uma caixinha e achar que nós precisamos apenas de uma forma de oração, né? Paulo diz que nós devemos orar com toda a oração. Mas voltando ao texto lá de Gênesis que eu havia comentado, se eu não estou enganado, é Gênesis 16, e eu vou colocar aqui no vídeo o texto de forma mais exata, mas o anjo do Senhor aparece a Agar naquele texto. Ela está em grande aflição de espírito, e o Senhor diz para ela assim, Agar, o Senhor ouviu a tua aflição. O texto em nenhum lugar menciona ela orando ou verbalizando ou dizendo alguma coisa para Deus. Diz apenas da aflição da sua alma e diz que o Senhor ouviu a tua aflição. Ou seja, a oração é algo tão profundo que muitas vezes nós não precisamos verbalizar. Tem um hino antigo que diz que uma lágrima para Deus é uma frase. Às vezes a própria aflição do nosso coração é entendida como oração. Aliás, há momentos da nossa vida em que nós estamos tão aflitos que nós não conseguimos nem expressar a dor que existe aqui dentro de nós, mas o Senhor olha para nós e reconhece essa aflição como oração, como um grito da alma, como um clamor de socorro diante de Deus. Ana também não conseguia falar muita coisa, ela apenas mexia com os seus lábios, mas ela diz que dentro dela ela estava derramando a sua alma perante o Senhor. Então, muito mais do que todas as formas técnicas de definição de oração, nós precisamos entender que ela é um mistério, porque ela é um derramar da alma diante de Deus. E esse derramar profundo é algo maravilhoso. Então, não queiramos colocar esse assunto dentro de uma caixa, porque Deus compreende a oração de uma forma muito distinta da nossa. Em Gênesis não diz que o Senhor ouviu a sua oração, mas diz que o Senhor ouviu a tua aflição. Deus ouve a aflição. Deus ouve a aflição. Atribuem a John Bunyan essa frase, eu não sei se é verdade, mas se foi ele, o autor disse que na oração muito mais vale um coração sem palavras do que palavras sem coração. Então que na sua oração você possa ser sincero diante de Deus, que você possa ser inteiro, íntegro diante do Senhor, que você tire a máscara e seja quem realmente você é. Muitas vezes eu estou orando e eu digo para o Senhor, Senhor, hoje eu estou tão fraco para orar, hoje eu estou sem forças para orar. E às vezes eu me prostro ali diante de Deus,
né? E de repente eu sinto o Senhor me tocar, o Senhor me renovar, o Senhor me animar, mas eu vou a Ele com sinceridade, expondo as minhas fraquezas diante do Senhor. Então não queira parecer diante de Deus algo que você não é, mostrar algo que você não tem. Seja quem você é, seja verdadeiro em suas orações. Coloque o seu coração na sua oração. E saiba disso, que quando o Senhor ver que você não tem palavras para expressar, Ele vai ouvir a tua aflição, Ele vai ouvir a tua dor, porque Ele é um bom Pai, que conhece o mais profundo e íntimo do nosso ser. Que Deus te abençoe, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de todo o conteúdo que nós postamos aqui. Até o próximo vídeo.